Ok. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Viagens pelo Mundo com a Sónia Justo. Eu sou a Sónia Justo e hoje temos uma convidada muito especial, porque também é minha amiga. Então, temos a Sofia e a Sofia vai-nos dar assim um cheirinho do que é trabalhar num grande navio de cruzeiro. A Sofia começou por trabalhar na área equestre, uma coisa assim também diferente. Depois passou pelo hotel mais antigo do mundo, ou o segundo mais, bem, não queremos ferir suscetibilidades. E depois finalmente ingressou então num grande navio e teve aí umas peripécias muito, muito engraçadas. Mas vamos conhecer a Sofia. Olá, Sofia! Olá, Sónia, obrigada pela oportunidade. Bem-vinda, obrigada por aceitares o meu convite. De tudo, é um prazer. Eu também tenho um vídeo no meu canal, também para vos dizer que este episódio vai passar na Rádio Sons do Sul, vai depois ser emitido no meu canal de YouTube e em podcast. Eu tenho também um vídeo com a Sofia no meu canal. Estivemos em Sintra. Em Sintra, porque a Sofia também faz uns passeios em Sintra, mas eu vou deixar aqui tudo na caixa de descrição, depois se quiserem entrar em contato com ela. E pronto, isso são uns passeios à séria, que não é para gente fraca. E então, Sofia, fala-nos um bocadinho de ti, conta-nos quem és tu, como é que começaste esta tua jornada pelo mundo do trabalho, até chegares aos navios de cruzeiro. Pronto, é assim, como eu te estava a dizer, foi uma coisa um bocadinho. Eu cansei-me de estudar porque achava que precisava de saber o que era o mundo do trabalho. E como eu montava a cavalo desde os 12 anos, 10, 12 anos de idade, achei que era bom começar por ali, porque era uma coisa na qual eu era boa, sabia bem aquilo que fazia, tinha uma empatia muito grande com as pessoas e pronto, e foi um bocadinho por aí. Na altura estava a montar na escola do Francisco Bessa de Carvalho, que era a Quinta da Fonte Santa, que pertencia ao Banco de Portugal, eu creio que ainda pertence, e pronto, e depois fiquei lá a trabalhar. Foi uma coisa natural que surgiu. E trabalhei lá há 2 anos, depois trabalhei no Morgado Lusitano em Alverca, aquilo não é Alverca, mas ele entre Alverca e Vila Franca de Xira, e depois percebi que não era bem aquilo para o meu futuro que eu queria e pronto, e voltei a estudar, tirei direção de turismo, direção de gestão de turismo, e pronto, e depois quando fui trabalhar para o Lawrence, lá está, comecei a ter uma relação muito engraçada com alguns clientes estrangeiros, nomeadamente, em especial esta senhora de Tulsa, que era professora de dança, e que me incutiu o bichinho dos cruzeiros. Foi ela, não foi mais ninguém, foi ela é inteiramente responsável por isto. Pronto, e como o Lawrence é um hotel muito pequenino, é um hotel de charme minúsculo, tinha 16 quartos na altura, eu não consegui logo à primeira tentativa entrar, porque, assim, passar de 16 quartos para 200 ou 300, a diferença é brutal, não é? E eles não nos aceitaram, enviaram-nos uma carta muito simpática a dizer que primeiro precisávamos ganhar alguma experiência num hotel grande, e então depois tentar a nossa sorte. E foi o que eu fiz, fui para o Penhalonga, para o Ritz-Carlton Penhalonga aqui na Lagoa Azul em Sintra, e pronto, e a partir daí estive lá 3 anos, acho eu que foi. Sempre a tentar, assim, eu não deixei de tentar, portanto fui sempre a tentar, mas eles achavam que de alguma forma ainda não era, não sei quantos. E então quando começámos, eles organizaram um torneio muito grande lá há muitos anos, e quando começámos realmente a receber muita gente e fazer a gestão daquelas pessoas todas e dos grupos, pronto, foi aí que eu consegui entrar. E o meu primeiro contrato foi um contrato de reposição, ou seja, de substituição, acho que é o melhor. Foi uma moça que estava grávida, teve que sair, pronto, já não podia continuar lá, porque eram os últimos 3 meses da gravidez dela, e eu fui substituí-la. Portanto, foi um contrato muito pequenino, mas que deu perfeitamente para ter aquela noção de quero ou não quero. Eu fui uma pessoa muito, acho eu, abençoada com as equipas com que trabalhei e as pessoas que conheci. Okay. E diz uma coisa, o teu primeiro contrato, tu foste, qual é que era a rota? Aquilo é assim, em qualquer companhia,
Normalmente começamos sempre pelas Caraíbas, porque é dos contratos mais difíceis de se fazer. Especialmente por duas razões, porque é uma semana, são 7 dias, e quando nós acabamos de tratar e lidar e arquivar toda a papelada da embarcação, do processo de embarcação, já estamos a tratar de todo o processo de desembarcação, a transferes de clientes, portanto, ou seja, é assim, não há tempo para descansar no meio. É começar uma coisa e começar, acabar e começar outra. Também porque normalmente são cruzeiros que lidamos muito com aquela classe média-baixa americana. Eles são pessoas absolutamente excepcionais, são giros, são pessoas engraçadas de estar, no entanto, vêm com pacotes pré-comprados e então chegam a bordo, querem tudo e não querem nada e depois fazem 500.000 reclamações para verem o que é que a companhia lhes consegue devolver do dinheiro que pagar, estás a perceber? Portanto, é ali um giga-joga muito grande. Portanto, é um cruzeiro muito cansativo, são 7 dias, 7 dias, 7 dias, é muito cansativo. Portanto, as empresas fazem isto de propósito, porque ou nós temos realmente a capacidade de lidar com isto e aguentamos, ou então desistimos. É para ver se as pessoas têm estofo para aquilo, não é? Exatamente, é mesmo isso, literalmente. E depois, quase todas elas, o que é que acontece? Se nós sobrevivemos ao nosso primeiro contrato, dão-nos o direito de escolher o nosso próximo navio e o nosso próximo itinerário. É quase assim com todas as companhias. Ok. O que é ótimo, porque acho que nós todos temos aquele sonho de eu gostava de visitar, ou de ver, ou de passear naquele país ou região, e assim conseguimos conjugar um bocadinho as coisas, não é? Trabalho e aquilo que gostávamos de ver e fazer quando éramos mais pequeninos, portanto. E qual é que foi a primeira companhia com que trabalhaste? Olha, a primeira companhia com que eu trabalhei foi a Celebrity, no Century, o navio chamava Century, era um navio já com uma certa idade. Foi muito, assim, se eu vos fosse contar as peripécias todas que se passavam lá dentro. Sabes que eu já fiz um cruzeiro, já fui num cruzeiro como passageira, como turista, porque era uma coisa que eu queria muito fazer desde sempre. E depois houve uma vez que eu li na revista Volta ao Mundo, eu compro a revista Volta ao Mundo desde sempre, desde que me lembro, e vinha lá uma reportagem num navio da Royal Caribbean, e eu pensei, eu um dia vou viajar num navio destes, e viajei. E em acho que foi 2010, fui com o meu grupo de amigos e a minha mãe na altura já estava doente, mas e correu super bem porque o staff é incrível, o staff foi incrível. Eles sabiam que a minha mãe estava doente, que eu tinha algumas alergias alimentares e correu tudo super, super bem. E foi Croácia e Ilhas Gregas, mas pronto, e foi espetacular, eu adorei. Mas as pessoas têm aquela ideia que é uma coisa para turismo sénior, não é? Mas não é verdade. Olha, é assim, nós ali no Century, eu embarquei, eles portanto, voaram daqui para Miami, para Fort Lauderdale, que é onde nós começamos. Embarcámos, fizemos ali a zona das Caraíbas ainda durante uns meses, depois fizemos o transatlântico e viemos parar a Vigo, portanto fizemos ali o Golfo da Biscaia, foi onde eu apanhei as 2 maiores tempestades da minha vida. Foi nas Bermudas, antes de fazermos o transatlântico, e foi no Golfo da Biscaia. Ainda ficavas perdida ali no triângulo. Olha, aquilo é assim, é muito giro porque quando o navio, por causa das ondas, não é? Quando o navio levanta o nariz, se tu fores numas escadas, tens que agarrar às escadas para não cair para trás. Depois, quando ele baixa o nariz, corres as escadas para chegares lá acima. Pronto, só para dar uma ideia do que é estar no meio de uma tempestade. É assim, com ondas brutais a passar à frente do navio de um lado para o outro. Tu não vias a diferença entre o céu e o oceano. A única coisa que os distinguia é que tinha aqueles carneirinhos brancos no cimo das ondas, porque eram exatamente a mesma cor, mas digo-te uma coisa, é brutal, é giro, adorei. Eu sou doida, né? A maior parte das pessoas não gosta. Eu apanhei ali uma tempestade, mas uma coisa pequenina, em Itália, logo quando saímos, no dia em que saímos, porque nós fomos apanhar o navio em Veneza, e eu sei que houve um dia que eu não saí do quarto, porque aquilo estava de tal maneira... do quarto, quer dizer, do camarote, e tenho fotos
os meus amigos que foram jantar tinham as fotos do copo, não é? Com a bebida e o copo estava direto e a bebida assim. Isso acontecia tanta vez, tanta vez. É assim, é giro para quem tem um bocadinho, acho eu, mente aberta, uma predisposição para a brincadeira e não leva as coisas muito a sério, porque há muita gente a bordo para quem isso é absolutamente assustador, é aterrador. E aquelas viagens que estas 2 tempestades que nós apanhámos, não se via ninguém no navio, parecia um navio fantasma. Literalmente estava tudo nos camarotes, porque as pessoas, algumas estavam enjoadas, outras tinham medo de andar, porque literalmente nós andávamos nos corredores aos zigue-zagues. Assim, visto agora de trás, era giro, aquilo foi um fartote. É engraçado, mas é assim, mas eu compreendo que quem está, enquanto turista, a bordo de um barco, é uma situação complicada, porque aquilo mete impressão, mete, e por exemplo, dependendo do deck onde a pessoa está alojada, podemos ter janelas grandes ou podemos ter aqueles, os chamados portholes, que são os redondos. Aquilo parece uma máquina de lavar roupa, literalmente, porque o que se vê é a água a fazer isto, mais nada. Sim. Para muitas pessoas, só ver aquele movimento circular, ficam logo mal dispostas, portanto. Sim. Olha, e quanto tempo é que tu estiveste a trabalhar assim nos navios? Assim, tempo seguido? Então, isto foi mais ou menos quase 14 anos. 14 anos? Olha, não tinha noção. Pensava que me ias dizer. Assim, eu fiz um intervalo em 2009, de 2009 a 2012, fiz iates particulares, que é um mundo completamente à parte, não tem nada a ver com navios, é muito estranho, é giro, é interessante, conheço pessoas muito boas, mas é uma indústria da qual eu não gostei. Não, tenho boas memórias, mas também tenho muitas más memórias. É um mundo cão. Agora, dos navios, 5 estrelas, não tenho absolutamente nada a apontar, mas como eu te disse, eu acho que eu fui muito privilegiada, porque quando eu saí da Celebrity, a minha mãe na altura estava muito doente, foi no ano, portanto eu regressei a casa em 2005, foi o ano em que ela faleceu, e eu tive ali um interregno de mais ou menos 6 meses em que não voltei. E isto nas companhias é muito complicado, porquê? Porque eles têm a nossa rotação escalada ao milímetro, portanto, se nós interrompemos uma rotação, depois normalmente ficamos mais ou menos, depende de companhia para companhia, mas ficamos mais ou menos 1 ano sem poder voltar. Okay. E eu tive que ficar cá. Ela depois faleceu em outubro de 2005 e eu logo a seguir, em novembro, sim, exatamente, foi em novembro, consegui um lugar na Princess, que foi durante 3 anos ou 4 anos a minha companhia de coração, porque assim, é uma empresa em que as pessoas são valorizadas, é uma empresa em que realmente o pagamento não é muito alto comparativamente com outras, mas eles dão-nos uma vida a bordo que mais nenhuma nos dá. Não é uma gaiola dourada, é um sítio onde somos realmente apreciados pelo nosso trabalho, somos recompensados pelo nosso trabalho, e eu adorei cada minuto que lá tive, mas literalmente, isto não é um exagero, eu tive, mas lá está. Isso é tão bom quando existem empresas que realmente valorizam as pessoas. E eu sei que eles ainda são assim, porque eu tenho amigos que continuam lá a trabalhar e não mudou muito, ou seja, pronto, é como qualquer empresa, às vezes tem que se fazer adaptações, tem que se melhorar os procedimentos. Mas a cultura da empresa não mudou. Mantém a mesma. E foi muito interessante porque eu calhei sempre com a mesma equipa, ou seja, nós mais ou menos todos, vamos lá, queríamos os mesmos desafios, queríamos os mesmos destinos, e então, desde o meu primeiro navio ao meu quarto navio com eles, eu fiz sempre com mais ou menos as mesmas pessoas. Não éramos todos juntos, mas havia sempre alguém que vinha, ou do primeiro contrato que eu fiz, ou do segundo, ou do terceiro, e por aí fora. É muito bom também, porquê? Porque quando há uma relação de confiança com os trabalhadores, eles depois, quando fazem, por exemplo, a abertura de novos navios, as construções de novos navios, os diretores hoteleiros, o comandante, há uma posição a bordo que é o first person, que é aquela pessoa que está responsável pelo departamento de administração, mas que não é o diretor hoteleiro, está logo abaixo. E são eles que convidam as pessoas que querem, com quem querem fazer a abertura do navio. E eu fui convidada para fazer a abertura de um navio.
e é uma experiência surreal. Nós fomos convidados para ir, fomos para Itália, ficámos ali ao pé, em Monfalcone, que é ao pé de Verona, mais ou menos, só para situar, lá no norte mesmo, no norte de Itália. Nós fomos para lá 2 meses antes do navio estar pronto, para instalar e para assim, naquela altura, nesse momento, não há posições, não há o comandante, não há o diretor hoteleiro, não há eu. Somos todos iguais, tratamos-nos todos por tu, não há uma diferenciação de posição das pessoas. Andamos todos com, como é que se diz, eu peço desculpa em português, os overalls, aqueles macacões. Macacão, andamos todos macacões, pronto, somos todos iguais, a fazer tudo o que é preciso. E é muito bom, porquê? Porque dá-te um conhecimento tão grande de como é que o navio funciona, porque, por exemplo, uma das coisas que eu fazia sempre era, eu comecei sempre pela recepção, fosse qual fosse o navio, é pela recepção, é o centro nevrálgico do navio. É ali que se aprende como é que funcionam todos os departamentos, tudo passa pela recepção, tudo passa pelas nossas mãos. Portanto, é muito bom. E eles dão-nos a possibilidade de, depois de 2 meses na recepção, se quisermos fazer o resto do contrato num outro departamento, nós podemos escolher. Okay. Então eu ia sempre parar ao tour office. Porquê? Porque é assim, é tours, tu para conseguires vender um produto, tu tens que ir fazer as tours, estás a perceber? Portanto, nós levantávamos muito cedo, é assim, trabalha-se muito a bordo de um navio, há muita preparação, mas a seguir ao trabalho feito, pumba, lá vamos nós numa tour. Vamos conhecer qualquer coisa, vamos experienciar o que há lá fora. Depois voltamos ao navio e voltamos a trabalhar. E assim, chegam a ser dias de 12 horas. Nós não temos todos que fazer esses horários. Há aqueles que realmente o fazem por paixão, que éramos uma mão cheia de nós colegas nessa altura, e há aqueles que estão ali só para ganhar dinheiro. Há uma grande diferença. É assim, eu estava lá para ganhar dinheiro sim, mas eu estava lá sobretudo para poder viajar e conhecer e ver. Pois, eu acho que sim, que há uma diferença entre aquelas pessoas que estão lá mesmo porque querem ganhar dinheiro e enviar dinheiro para casa e o que seja, e as outras que querem ganhar dinheiro, obviamente, mas querem ter uma vida. Ter aquela experiência. Exatamente. Não é? Por exemplo, normalmente as pessoas que tu encontras no departamento de restauração e de gestão dos quartos, limpeza de quartos, são pessoas que estão ali para ganhar dinheiro, eles não estão ali para viver nem para experienciar nada. E o que é que acontece? Nós contamos em Porto, nem toda a gente tem que trabalhar a toda a hora, porque em Porto não se faz nada, as pessoas saem todas do navio, fica muito poucos turistas a bordo, portanto há um bocadinho de tempo livre. E eu, em quase todos os meus navios eu fiz isto, é assim, eu criei uma lista de escorts, portanto pessoas do navio para acompanhar as excursões. Porquê? Porque é que isto é importante? Porque os nossos clientes têm que sentir que há uma ligação ao navio. E havendo uma ligação, qualquer problema que eles têm, eles vão falar com esta pessoa, vão se dirigir a ela, aquela pergunta ou aquela questão vai ficar registada, eles chegam ao navio, vêm-nos fazer um relatório do que é que aconteceu. Se de futuro houver uma queixa, ou ao contrário, também pode haver um elogio, não é? Mas nós já sabemos com o que é que se relacionou. E então eu comecei a ir buscar pessoas desses departamentos. Era aí que eu ia buscar os meus escorts. Porquê? Porque são pessoas que estão lá para trabalhar, trabalham horas, e muitas horas. Eles chegam a trabalhar 16, 18 horas por dia. É um trabalho muito pesado e quando não têm muita coisa para fazer, não saem porque querem guardar aquele dinheiro para a família. E então eu ia buscá-los porque assim não tinham quem a gastar dinheiro. E eles ficavam absolutamente encantados com o facto de poder ir numa excursão. Aquilo para eles era um privilégio. Pois. E então eu comecei a criar uns livrinhos, eles iam ter comigo no dia anterior ou 2 dias antes, ou o que fosse, e dizia para a Sofia, olha, nós gostávamos de ir nesta excursão e não sei quantos. E eu depois levava-os comigo para o teatro, onde fazia a preparação para as tours partirem no dia seguinte. Estamos a falar de anfiteatros para 1.500 pessoas, só para dar uma ideia. Aquilo era uma operação grande. E pronto, depois chamávamos as tours por microfone no meio do palco, as tours normalmente tinham uma letra associada ou um número, conforme o número de autocarros,
nós chamávamos e aquela pessoa ia à frente levá-los para a gangway, dali para os autocarros, e eles ficavam absolutamente encantados. E é aquele caso em que uma mão ajuda a outra, e não uma mão não pode saber o que a outra faz. Porquê? Sim. Porque quando eu precisava de alguma coisa a bordo, eu tinha tudo. Porque lá está, eu ajudava-os, eles ajudavam a mim. Às vezes havia problemas que precisavam de ser resolvidos ou nos quartos ou noutro sítio qualquer. Eu tinha colegas meus que me ligavam para o departamento das tuas e diziam: Sofia, tu conheces a pessoa do andar não sei das quantas, olha, a gente tem um problema assim assado, consegues falar com ela? Estás a entender? Sim. E a coisa funciona muito dentro destes Sabes, parâmetros. quando eu fui, havia muita gente a tratar dos quartos e na parte da restauração, muita gente das Filipinas. Há sempre. Muita gente. É a nacionalidade com o maior número de empregados a bordo dos navios são filipinos. Filipinos, indonésios, malásios, tailandeses. Mas ali naquilo eram muitos filipinos. Porque assim, as Filipinas é um país muito pobre. A maior parte das famílias são muito grandes. Se tu tiveres ali 2 pessoas a ganhar um ordenado, e atenção que restauração e quartos são 2 departamentos em que o ordenado base deles é muito baixo, eles depois vivem das comissões que os clientes e das gorjetas. Das gorjetas. As gorjetas são obrigatórias. Pronto. Mesmo um envelope. Há as obrigatórias e ainda há aquelas que as pessoas deixam em cima disso. Ou seja, só para te dar uma ideia, o ordenado deles chegava a ser 3 vezes o meu. É brutal. Pronto, e por daí eles às vezes terem o pai e a mãe a trabalhar nos navios e os filhotes ficavam em casa com os avós e com as tias. Também graças a Deus que são famílias grandes, nós no Ocidente não temos tanto, já começamos a não ter tanto esta capacidade de ter famílias grandes, não é? Mas eles têm lá, então tem esse acompanhamento muito bom, todas as noites havia, na altura era o Skype com a família, pronto, com os miúdos saberem que os pais não se esqueceram deles e que estão lá, mas que estão a trabalhar. Os contratos deles também eram bem maiores que os nossos contratos eram mínimo de 6 meses. Só para te dar ideia do quanto eu gostei daquilo, o meu primeiro contrato com a Princess foram 8 meses nas Caraíbas, adorei. E tinha continuado lá, se aquilo não tivesse a dar cabo fisicamente de mim, porque eu já estava tão cansada, mas pronto. O meu segundo contrato com eles foram 7 meses e o último que foi o de abertura, o último não, também foram 7 meses e o último da abertura do navio foram só 5 meses. Porque quando tu fazes a abertura do navio, aqueles 2 meses anteriores são muito puxados e então eles depois encurtam-te o contrato. Ok. Mas foram muito bons. Qualquer um deles. Mas sabes que eu conheço mais 2 pessoas que também trabalharam assim em navios de cruzeiro e uma delas é como tu, adorou. Só se veio embora porque apaixonou-se e... Pronto, também acontece. e veio-se embora para casar. E a outra pessoa não gostou, não se adaptou, mas pronto, isto é como tudo, não é? Mas é isso que eu estava a dizer, sabes? Eu acho que há pessoas que não são feitas para aquele trabalho. Porque, por exemplo... É como tudo na vida, não é? Exatamente. Da minha classe, na escola de turismo do Estoril, tem 4 pessoas que vão trabalhar para os cruzeiros. Dessas 4, só 2 é que ficamos. Porque as outras não conseguiram aguentar a pressão, não tiveram bons companheiros de quarto, não sei, o núcleo delas não era muito coeso. Pois isso também faz muita diferença, daí tu estás a dizer que achas que tiveste muita sorte, com as pessoas que apanhas, não é? Com os colegas. Tenho, porque assim, eu tenho conhecimento de coisas que se passavam noutros quartos e com outras pessoas e graças a Deus que nada daquilo nunca se passou comigo. Portanto, é isso que eu estou a dizer, nesse sentido, eu realmente foi um privilégio muito grande ter aquele grupo de pessoas sempre, e o mais engraçado é que quando saí da Princess, que foi quando eu fiz o intervalo nos iates, e depois voltei outra vez aos navios e fui para a Oceania, encontrei lá mais 4 colegas meus da Princess. Por isso é que eu estou a dizer que nós continuamos sempre, de alguma forma, muito ligados entre nós, nas empresas para onde fomos trabalhar. Sim, mas olha, eu não fazia a mesma ideia que tu tinhas estado 14 anos. Eu pensava que tu ias dizer assim, uns 3, uns 6. Não, adorei aquilo. Imenso. Eu estou na empresa onde eu estou atualmente, eu estou há 14 anos. Pois, tinhas-me dito.
É imenso muito tempo, não é? E depois é assim, como os contratos, pronto, depois o contrato termina, eles vão-te, trazem-te a casa. Normalmente deverias ficar em casa 1 mês e meio a 2 meses, mas a Princess e algumas das companhias é assim, o teu trabalho a bordo é reconhecido em função das críticas que te são deixadas pessoalmente. Há cartões que os clientes escrevem com o teu nome, portanto, nós somos avaliados, a nossa performance é avaliada muito de acordo com aqueles cartões e com uma avaliação do nosso supervisor. E então, isto, eu agora perdi um bocadinho, peço desculpa. Por causa de ficar tanto tempo, tu estavas-me a dizer exatamente. Por causa dos contratos. Pronto, e faz muita diferença, quer dizer, há pessoas que não aguentam isto, há outras que... E nós somos escolhidos para os navios de acordo com isto. Ou seja, quando tu vais para uma empresa nova, são estas avaliações que te vão conseguir o emprego seguinte. E nós, quando mudamos de navio, nós tentamos sempre ir para o próximo melhor, ou para a próxima melhor empresa. Tentamos subir. É assim, eu conheço muita gente que, por exemplo, na Royal Caribbean, está lá há anos, não quer saber de nada, porque também vão subir dentro da empresa. Eu fui subindo dentro da empresa, mas fui subindo também de empresa para empresa, porque eu chego a um ponto, não é uma questão de me fartar, mas preciso de uma coisa diferente. Sim. E então, pronto. Também gostas da mudança, também é diferente. Gosto muito da mudança. A Oceania foi uma coisa boa, mas ao mesmo tempo foi um bocado estranho, porque foi um choque comparativamente à vida que nós levávamos na Princess. Só para dar uma ideia, nós na Princess tínhamos acesso a tudo aquilo que os clientes tinham acesso, aos restaurantes, aos bares, aos diferentes restaurantes, não é? Ao ginásio, nós enquanto departamento administrativo. Sim. A tudo e mais alguma coisa. Nós na Oceania éramos extremamente limitados. Podíamos sim sair e ir mas se fôssemos convidados por um dos clientes, não era por nós. Portanto, aquilo ali ganhava-se mais, sim, o trabalho era interessante, sim, mas era uma gaiola quadrada. A vida a bordo era muito diferente, era muito limitada, mesmo muito limitada. Era engraçado porque nós podíamos na mesma candidatar a ser acompanhantes das tours, mas já não era com a mesma facilidade com que acontecia na Princess. Era um sistema muito diferente. E eu depois, a Oceania, eles agora mudaram de nome, mas era a Regent Seven Seas, eram consideradas companhias irmãs. Agora foram ambas adquiridas pela MSC, mantendo as características e individuais de cada companhia, de cada empresa. Pronto, e eu passei da Oceania para a Regent, melhorou substancialmente, já não tinha nada a ver com o outro. Melhorou, porquê? Porque havia um bocadinho mais de liberdade. Eu não estou a dizer aqui que a liberdade seja um abuso da nossa parte, não tem nada a ver com isso. Aliás, eu acho que as pessoas até tinham tendência a abusar um bocadinho mais quando a restrição é muito maior. Sim, quando proíbes muito... Pronto, e isso passava-se um bocadinho na Oceania. Na Regent já não havia tanta essa sensação. Na Regent fizemos, assim como na Princess, fizemos muitas docas secas, que é quando o navio é levado para um porto e fica naquele porto ou 15 dias, ou 1 mês, ou 2 meses, o que for preciso para ser reabilitado, tanto a nível, por exemplo, de estofados, de carpetes, de limpezas, a pintura de casco, sei lá, muita coisa que precisa de ser feita. E isso aí muda completamente a visão que nós temos no navio, porque temos que andar lá embaixo nas casas das máquinas, outra vez, andamos todos macacões. Pronto, deixa de haver os rankings da posição das pessoas. Sim. E toda a gente trabalha no mesmo sentido, e depois temos os contratados a bordo, aquelas empresas que vão lá fazer esses trabalhos, não é? Pinturas, estufar, essas coisas. São coisas que nós não temos a noção. E para mim é o mais engraçado, é porque assim, é um ambiente muito diferente, em que a tripulação se torna muito mais coesa, porque estamos todos a trabalhar de forma quase de igual para igual, portanto não há estatutos. Não há hierarquias, não é? Exatamente. E é muito bom, quando nós temos essa oportunidade, é assim, as coisas mudam radicalmente.
E eu tive isso em quase todos os meus contratos, em quase todos os meus navios. Fiz 2 docas secas na Princess, mais o lançamento do navio novo, fiz 2 docas secas na Regent, e o meu último navio foi o The World. Não sei se é assim, é um navio pouco conhecido, porque é só um, chama-se The World Residences at Sea. Porquê? Porque o navio não tem como proprietário uma empresa, tem várias pessoas individuais. É como se fosse um bloco de apartamentos, não Pronto, é? mas não é time sharing, atenção, porque a maior parte das pessoas vive lá. Ok, eu já ouvi falar, sim, já ouvi Pode falar. eventualmente alugar a amigos e família, porque eles alugam, porque eles querem fazer os milhões que deram pelos apartamentos têm que ser pagos de alguma forma, não é? Portanto, eles não emprestam, eles alugam e aquilo paga-se muito bem, atenção. É um navio pequeno, eles até lhes chamam eles próprios o maior iate do mundo, porque o navio é muito pequeno comparado com o navio de cruzeiro. Nós não temos cabines nem camarotes, é apartamentos, são mesmo apartamentos, alguns deles muitíssimo grandes. Okay. Nós temos apartamentos a bordo com mais de 40, 60, 80 metros quadrados. É brutal. Estes apartamentos têm piscinas nas varandas. É um barco em que existem uma piscina exterior, 2 piscinas exterior, há jet skis, há barcos à vela, há equipamento de mergulho. 2 vezes por ano passa-se de navio normal para modo de exploração, ou seja, vamos àqueles recantos escondidos que há por esse mundo fora. Nessa altura temos exploradores da National Geographic, da Greenpeace e do Sea Shepherd normalmente a bordo. Sejam eles fotógrafos, sejam experts em... máximo. É muito giro. Olha, e que tipo de pessoas é que compram esses apartamentos? Aquelas pessoas muito ricas no mundo, mas que são completamente... não são celebridades? Nada. Okay. Eles no meio deles são, atenção, eles no meio deles são celebridades. Mas Estamos a falar de CEOs de companhias muito grandes. Okay. Sim. São pessoas que não, é assim, que têm dinheiro, mas não querem publicidade. Nada. São tudo pessoas com muita riqueza pessoal. Quase todos eles, a riqueza deles foi construída por eles, portanto não é uma coisa que foi adquirida e nós somos os meninos ricos e agora fazemos o que queremos. Não foram coisas herdadas. Foram... Exatamente, são pessoas que trabalharam muito para aquilo que têm e depois têm 1 ou 2 ou 3, como havia alguns casos a bordo, de terem esses 2 ou 3 apartamentos que era para eles ou para a família ou para os pais, portanto pessoas que os foram ajudando na vida deles e que de alguma forma era uma recompensa. Pronto. Okay. Havia também quem comprasse apartamentos e alugasse a amigos. A questão aqui é que quem comprava aqueles apartamentos eram pessoas que tinham que passar por um escrutínio muito grande, porque a empresa, vamos lá, os mais velhos que proprietários do navio, quem queria comprar tinha que passar por um processo de saber quem eram os amigos, de onde é que vinha a riqueza, se não estavam ligados a terroristas. Aquilo é um processo muito lento. Até se conseguir comprar um apartamento, é quase 6 meses de investigação. É uma coisa assim esquisita. Pelo menos para nós não estamos habituados a lidar com este tipo de coisas, neste tipo de meio. Mas era uma empresa também que, a nível de trabalho, recompensava-nos imenso. Nós íamos com os nossos clientes nós chamamos-lhes as tours terrestres, que são aquelas que eles saem num porto e passamos 2 ou 3 semanas a explorar um país e depois apanhamos num porto 3 semanas à frente. Pronto. E nós íamos com eles. Assim, é qualquer coisa fora deste mundo, não é? Portanto... Passar, por exemplo, 3 semanas na Índia ou 3 semanas na Ásia a acompanhar um grupo de pessoas, e estamos a falar de um grupo de pessoas relativamente pequeno, porque as tours deles eram muito exclusivas. E muitas vezes algumas delas até eram feitas de acordo com a preferência de algum cliente em especial. Portanto, e depois há uma coisa também muito boa que é, e isto acontece nos navios todos, é transversal, que é, quase todos eles têm os escritórios em Miami, e há aquela vertente que é, há tours novas e nós temos que ir descobrir as tours novas e fazê-las antes de as podermos vender aos clientes. Que chatice! O que é fantástico,
Não, sério, olha, é tão bom. Porquê? Porque é só algumas pessoas do departamento de tours que vai e mais ninguém. Não há clientes, não há mais nada, somos só nós. Pronto. E é Olha, muito bom. Uma curiosidade que eu tenho. Tu trabalhaste sempre no mesmo departamento? Tiveste sempre assim, ligada É porque o departamento de administração é o maior departamento a bordo, porque engloba muitas posições diferentes. Nós na administração temos, isto varia, os nomes variam de navio para navio, mas as posições são absolutamente iguais. Então temos pronto, a recepção, não é? O front office, onde passa tudo, e temos as pessoas, portanto, os recepcionistas que lá trabalham. Depois temos, a nível do diretor hoteleiro, temos uma secretária do diretor hoteleiro, que também faz parte do departamento de administração, que faz as atas, as reuniões, trata dessa parte toda da orientação só para ele, basicamente. Depois temos o departamento das excursões, das tours, obviamente, que normalmente na front desk depende do tamanho do navio, mas pode andar aí entre os 6 a 8 elementos. O tour office é um bocadinho menos, normalmente são metade desse número, portanto 3, 4 ou 5, 6, nunca seria mais do que isso. Depois temos uma posição que é o oficial que faz a ligação ao porto e que faz a libertação do navio, ou seja, trata da papelada para entrar e sair de porto, a nível dos clientes. Depois temos mais uma posição que é a posição que é o crew office, basicamente, que são os elementos que tratam e lidam só com a tripulação, que tratam dos voos, que tratam dos ordenados, que fazem, sei lá, tratam dos nossos passes a bordo, chaves de quartos, de tudo aquilo que tem a ver com a tripulação. Portanto, o trabalho é extremamente diversificado. Okay. E embora eu em contrato oficial só tenha feito 3 posições, que foi a recepção, o tour office e a fixe prática também, portanto a libertação do navio e a papada antes de entrar e sair de porto. Quando fizemos os tais doca seca e o novo lançamento, eu fiz essas posições todas, porque tínhamos que fazer, tínhamos que saber, tínhamos que orientar, tínhamos que ajudar. Isso também é bom, porque isso dá-te uma capacidade de... Estaleca, como a gente diz. Não é? De resolver problemas que faço ideia. Muito grande. E sabes uma coisa muito engraçada? Quando eu fui no navio, era que nós achávamos muita piada, porque imagina, íamos fazer uma excursão, não é? A terra, e a pessoa que ia connosco, tipo a guia que ia do navio, pronto, a rapariga ia connosco, não sei o quê. Depois à noite estávamos lá a ver o espetáculo, peraí, mas aquela que está ali a dançar era a que estava lá. E depois no outro dia chegávamos e a mesma pessoa estava na recepção. Exatamente, há uma rotação de papéis muito grandes dentro dos navios, é verdade, isso sem dúvida, e é muito giro. Engraçado, e nós dizemos, espera aí, mas eu acho que era a mesma pessoa. Muitas vezes é a mesma pessoa. E por exemplo, nós também usávamos muito os dançarinos e os cantores para fazerem esse acompanhamento nas tours. É muito giro, porque depois vocês chegam à porta e veem-nos nos papéis deles. Exatamente. Sejam eles quais forem, não é? Olha, e como é que é um dia típico dentro do navio? Como é que... A que horas é que tu acordavas? E têm algum dia de folga? Eu tinha essa questão. Não há dias de folga. Não há dias de folga. Há turnos, e dependendo se estamos num dia de mar ou num dia de porto, os turnos diferem. Num dia de mar trabalhamos mais horas, porque os nossos clientes não têm nada que fazer e às vezes... Não é no mau sentido, atenção, mas é mesmo assim, eles vêm fazer todas as perguntas que têm para fazer, tirar dúvidas, vêm de falar connosco. Então os nossos turnos sobrepõem-se muito e passamos praticamente... Em mar os turnos são cerca de 10 horas. Obviamente depois há muito trabalho de back-office que tem que ser feito e às vezes nós ficamos lá atrás, embora as pessoas não nos vejam, mas nós continuamos a trabalhar e a tratar de outras coisas. E sobrepomos-nos a alturas em que vamos estar os 3 no front desk, porque já sabemos que àquela hora há uma maior concentração de clientes, para evitar filas, faz-se assim. Se for num dia de porto, os turnos são completamente distintos, só trabalhamos 8 horas. Há aquele que trabalha, por exemplo, das 6 às 10, né? Das 6 às 10, sim. Depois tem o resto do dia livre e depois começas, por exemplo, das 6 às 10 da noite. Pronto, isso é uma ideia, é um turno. Depois tens um turno ali
intermédio que te apanha a hora de almoço, que tens 4 antes e 4 depois, e depois tens a outra pessoa que faz os buracos entre esses 2 turnos. Pronto, trabalham sempre mais ou menos 2 pessoas ao mesmo tempo, de forma a que quem ficar a bordo tenha acompanhamento na mesma. Ok. E vocês a bordo, vocês não gastam nada? Não, gastamos. Gastam? Há aqueles que fumam, que têm que pagar pelo tabaco. Sim, mas nós temos o Crew Bar, que também pagamos pelas nossas bebidas. Ok. E depois há as lojas a bordo, que embora nós, enquanto tripulação, temos desconto, mas temos que pagar as coisas que compramos. Pronto, é assim, aquilo depois é descontado do nosso ordenado, ou seja, eles passam-nos um género de uma faturinha pequena, que vai para o departamento de tripulação e depois é-nos descontado no final do mês no ordenado. Sim. Só que... Mas é assim, mas se não quiser, imagina, se uma pessoa não fumar, se não for ao bar, não gasta. Nem tanto por aí, assim, eu ia ao bar quase todas as noites e nunca pagava as minhas bebidas, eram sempre oferecidas, portanto também não pagava. Só que assim, é um bom sítio, por exemplo, para trazer perfumes, porque não há IVA a bordo. E nós, enquanto tripulação, ainda temos um desconto de 25% a 30%. Pois. Portanto, é assim, vale a pena. Coisas como Swarovski, bons relógios, perfumes, maquiagem, isso são coisas todas que vale a pena comprar, porque para nós sai-nos muito barato, sai-nos muito em conta. O desconto é brutal. Obviamente que, uma vez comprado, dá para os próximos ano e tal, para aí 2 anos, não é? Portanto, também não andamos sempre a comprar, lá está. E durante um contrato dá para ir separando aquilo em 6 meses ou 7, mas é uma coisa que se compra. Agora, havia muita gente que gastava muito dinheiro em bebida e em tabaco. Isso é uma realidade. Também te digo que, por exemplo, em portos como Miami, quando o barco chega a Porto, nós temos o FBI, temos a DEA à nossa espera para controle de drogas, campisteiro e tudo a bordo. Portanto, é assim, não é, as pessoas têm aquela ideia de que passa-se muita coisa por trás de portas. É verdade, mas é assim, mas o controle é muito restrito. Ou seja, nós não temos a liberdade, não há passagem de droga. Houve há uns anos atrás, tentou-se, houve uns membros, isto veio nas notícias do mundo todo. Foi em Miami, no meu primeiro contrato, eu tive que ser intérprete para o FBI porque a pessoa um dos envolvidos era português. E infelizmente o moço morreu de overdose, porque para tentar esconder aquilo tudo, meteu não sei quantas à boca e aquilo foi horrível. Nós tivemos os homens lá, eram cães por todo lado, a cabine dele foi literalmente desfeita por eles, porque, para ver onde é que ele guardava, e eu depois tive que fazer a interpretação de telemóvel, agenda de contactos, porque eles não conseguiam ler português. Pronto, e aquilo parecia literalmente tirado de um filme. Se vocês alguma vez viram o CSI, tal e qual, sem tirar nem pôr. Era exatamente assim, sabes? Depois também tivemos, curiosamente, no Alasca, houve uma situação de uma moça que era a pessoa responsável a bordo pelo cofre, portanto, onde nós tínhamos o nosso dinheiro, que desviou tanto dinheiro, mas foi tão parva que meteu em caixas de sapatos e foi apanhada. Ficou no Alasca em prisão preventiva. Aquilo foi também uma coisa assim... Estava no Alasca. Muito esquisita. Não, porque ela alegava que havia mais uma pessoa envolvida naquilo. Nunca se conseguiu provar essa segunda pessoa, estás a entender? E só houve uma segunda pessoa, deixou arcar com as culpas totalmente, porque nunca se chegou à frente. Aquilo até foi na altura que estava lá aquela... Eu não me recordo o nome da moça... a presidente do Alasca... não faço ideia. Eu não me recordo. A Palin, que depois teve aí uns poucos escândalos. Pronto, começou tudo com isto. Aquilo deu corda para sapatos, foi uma coisa muito complicada de se resolver, tanto que houve uma altura que foi abafado, nós nunca soubemos o que é que foi feito dessa tripulante. Até hoje não sei o que é que aconteceu. E não pensem as pessoas que assim, no navio é só coisas cor-de-rosa. Não é? Coisas boas, não é? Olha, por exemplo, passa um bocadinho aquele glamour que... É. E é verdade, aquilo que as pessoas veem é isso, mas, por exemplo, nós, enquanto tripulantes, às vezes há coisas muito más. Nós tivemos um elemento de tripulação que
A família em casa estava a passar tantas dificuldades que ele tentou se suicidar para que o dinheiro do seguro fosse para eles. E, infelizmente, ficou em coma. Estás a perceber? Portanto, este tipo de situações existem. E há uma coisa que eu gostava também de dizer, não tem muito a ver comigo, mas eu vou deixar aqui um apelozinho. É assim, há certos programas na BBC, eu não sei em que canal é que é, mas ou é no Odisseia, que se tem feito acerca de cruzeiros. E que a tripulação diz mal disto. É assim, eu não sei até que ponto é realmente verdade, porque aquilo que eu experienciei não tem nada a ver com o que eu vejo nesses programas. Pois. Pode ser outra empresa, podem ser outras pessoas, é provável, estás a perceber? Não tem que ser, mas é provável. Sim, mas eu conheço 3 pessoas que já trabalharam em navios de cruzeiro, 2 adoraram, A outra não, né? a outra odiou. Pronto, Mas exatamente. odiou. Exatamente. Portanto, assim, não é para toda a gente, não é de forma alguma. Eu acho que nós, para trabalharmos num cruzeiro, temos que ser altamente empáticos com as pessoas, com todas, seja com os nossos colegas, seja com os nossos clientes. Mas isso é uma coisa que nos vai tirar tanta energia, dar tanto de nós. Nós, quando chegamos ao final de um contrato, estamos literalmente mortos de cansaço, mas não é pelas horas que tu trabalhas. É por aquilo que tu dás de ti aos outros, estás a perceber? Eu dou-te um exemplo muito simples. Há muitas regras a bordo sobre o fazer favores a clientes, porque às vezes para fazeres a um, se alguém ouve, tens que fazer a mais 2 ou 3 ou 4. Então eles ensinam-nos a dizer que não sem dizer que não. O não é uma palavra proibida, mas tem que se, de alguma forma, limitar este tipo de ações. E uma vez tive uma senhora muito velhota, ela tinha 90 e tal anos, eu lembro perfeitamente, que veio ter comigo à recepção e que me pediu se era possível utilizar o piano que estava na capela, porque o neto dela tinha acabado de ser... Ele tinha acabado um curso, acho que era de música, na Juilliard, era pianista, e era a prenda dele para a avó. E o que é que aconteceu? Não. Toda a gente me disse que não, não, não. E eu pensei assim, não é possível. Então, se o rapaz é educado e tem certificado, não é? Porque assim, tu acabas o curso, tens uma certificação. Na Juilliard, ele é mais do que capaz de tocar no piano. E fui saber quem é que era o responsável pela sala. E o responsável pela sala era o maître d' do restaurante ao lado. E eu fui falar com ele e disse, olha, isto é para esta senhora, é esta situação. Já me disseram da família que ela não está bem, não sei quantos, e diz ela assim, mas eu não posso, filha, isto é uma exceção, mas qualquer dia temos aqui uma fila de gente. Pronto. À porta fechada, num dia de Porto, permitimos que ele tocasse para a avó. E assim, foi um daqueles momentos que, epá, é assim, não houve ninguém que não chorasse naquela sala, digo-te já. Estás a perceber? Porque... E ela chegou ao final do cruzeiro e nós no nosso departamento não podemos receber gorjetas. É assim, se alguém der um passo bem de mão fechada e de meter lá dinheiro, é uma coisa. Mas nós não podemos abertamente receber gorjetas. E ela disse-me, quando se foi embora, olha, isto não é uma gorjeta, isto é uma prenda pelo aquilo que tu fizeste por nós, e deu um colar lindíssimo da Swarovski. Portanto, estás a ver, epá, e isto é o que tu fazes na recepção, ou no departamento das tours, ou onde quer que estejas a trabalhar. Só que fazeres isto por uma pessoa. Agora, se tiveres 3.600 a bordo, imagina o gasto emocional que não é. Sim. Pior do que isto, sim, diz. Nós viemos a saber na semana a seguir que a senhora morreu 2 dias depois. É assim, foi horrível. Era toda a gente lá atrás, de lágrima, a sério, juro-te, foi uma coisa. Sim. Só que é assim, tu sabes que contribuíste para que aquilo acontecesse. Que foi ela para tivesse ali um momento de felicidade, não é? Exatamente. Sim. Quem é que é capaz de me dizer não a estas coisas? Eu não sou. Pois, eu também não seria. Pronto, eu fiquei muitas vezes em maus lençóis, não é? Sem serem maus lençóis, mas em maus lençóis, por causa destas coisas, porque eu era aquela que, mais umas 2 ou 3 colegas minhas, queríamos fazer estas coisas todas acontecerem, estás a perceber? Sabes, eu quando fui pronto, na viagem, no cruzeiro, foram também uns amigos meus que na altura, eu acho que era 20 anos de casados que eles faziam. Uhum. E nós preparámos uma surpresa. E então, pronto, já tínhamos tudo programado e eles deixaram-nos usar a sala de conferências. Sim.
para fazer a projeção de um filme que nós tínhamos estado a gravar. Nós gravámos todos um filme em que nós fomos aos sítios que eram importantes para eles, ou seja, onde eles se conheceram, onde deram o primeiro beijo, essas coisas todas. Fomos a esses sítios todos, em cada sítio fizemos uma dança e uma coisa assim. E depois havia várias pessoas a falarem sobre eles também. Pronto, fizemos o vídeo e então depois no dia, porque eles iam fazer o aniversário a bordo, no dia passámos o vídeo e tínhamos pedido para decorar o quarto deles, levámos umas faixas, umas coisas. Sim. E então foi muito giro e eles fartaram-se de chorar quando viram o vídeo e já toda a gente chorava também. Claro, exatamente. Também mas é daquelas coisas que eles nunca mais vão esquecer. Exato. Nunca mais. E pronto, isso é daquelas coisas que nós abordamos. É assim, lá está, fazer às vezes para toda a gente é muito complicado, mas se pudermos fazer acontecer para 1 ou 2 ou 3, já compensa os maus dias, mas de longe, porque também há maus dias, né? Claro. Né? Tudo é bom, pronto, mas faça um esforço muito grande para que as coisas corram pelo melhor. E faz mesmo, porque olha, nós cá fora às vezes temos tantos conflitos com pessoas amigas ou conhecidas, ou até totalmente desconhecidos, não é? Sim. Nós a bordo, isso não acontece porque assim, tu vives 24 horas, 7 dias por semana, 4 semanas num mês, juntos. Os mal-entendidos têm que ser resolvidos logo num dia ou 2. É que não há hipótese, porque tu tens que trabalhar. É mais do que um casamento, não é? Mas é que é mesmo, portanto, os mal-entendidos não existem. E estamos a falar de que às vezes temos navios em que tu tens ali 30 a 40 nacionalidades diferentes. Poxa. Toda a gente está bem. E Tem não há que problemas com religiões e não há problemas em que é que tu acreditas ou deixas de acreditar. Há trocas de palavras, claro que há, mas isso há em todo lado. E não é assim, não é essa. Claro que sim, mas ao fim do dia todos nós temos que nos respeitar para conseguirmos trabalhar juntos. E é isso que eu acho que é fantástico ver no navio, os conflitos que há, e há muitos, mas a facilidade com que eles são resolvidos e a capacidade que as pessoas têm de chegar ao pé de alguém e dizer, olha, peço desculpa por isto. E a coisa volta àquilo que estava. Nós cá fora não somos capazes de fazer isto. As coisas enrolam. Epá, caramba, resolve logo a coisa. mas pronto, lá, estás a ver, é bom. Há estas coisas assim que é diferente, é muito diferente. Sim. É um ambiente muito especial, muito diferente. Eu tinha muita curiosidade, sabes? Tinha muita curiosidade de saber como é que era o trabalhar num navio, como é que é a vida dentro de um navio, e estou chocada até agora a perceber que trabalhaste 14 anos. Estou chocadíssima. E é muito chique, por exemplo, vocês enquanto clientes fazem um cruzeiro, certo? Às vezes chegam a certos portos e as pessoas pensam, e muitas pessoas às vezes vinham ter connosco assim, o que é que nós fazemos num dia num porto? É assim, é complicado, não é? Tens que saber um bocadinho do que é que o teu cliente, da pessoa que está à tua frente, prefere, gosta, não gosta. Nós, enquanto tripulação, fazemos aqueles itinerários vezes sem conta. É ótimo, porque ficamos a conhecer os portos, de trás para a frente, frente para trás, os restaurantes todos, os táxis, os taxistas às vezes, os polícias, a sério, olha, é impressionante. E enquanto trabalhadora, pronto, pessoa que trabalhou em navios, essa é a melhor parte, é que tu voltas atrás e voltas a fazer aquele cruzeiro com pessoas diferentes, mas tu já conheces isto e já conheces aquilo e já sabes dar uma orientação porque já lá passaste não sei quantas vezes. Exatamente. Dá-nos essa possibilidade, não é? E é muito bom. E quando é que voltaste? Como assim? Eu voltei em 2015. Okay. Mais ou menos ali no princípio de 2015. Ok. Muito. Pronto, já lá vão 6 aninhos. E agora fazes as tuas tours no Sintra by Sofia. Pois é, e no Portugal by Sofia, que em princípio também agora em novembro devo ser capaz de avançar com ele. É, vamos ver. Bem. Sim, depois, pronto. Já sabes, fazemos aí a promoção. Está bem. Olha, estamos a chegar ao fim. Foi um prazer falar contigo. Igualmente. Muito bom. Falar de viagens, é sempre viagens e tudo o que esteja relacionado com viagens. É tão bom. Tão maravilhoso. É um reviver tão grande, não é? Daquilo que se passou. E eu gosto muito. Acho que é uma. E eu acho que toda a gente devia de experimentar fazer um cruzeiro pelo menos uma vez na vida. Porque e desculpa interromper-te só um segundo.
Isto que nós estivemos a falar são cruzeiros de mar, também há cruzeiros de rio. Sim, Eu sim. não trabalhei, eu já fiz 2 cruzeiros de rio, lá está, a acompanhar um grupo de clientes, mas não enquanto trabalhadora daquele cruzeiro ou daquela empresa em particular. E os cruzeiros de rio, para aquelas pessoas que não se veem no mar, ou que têm medo das tempestades, ou porque acham que um porto não é um postal do país inteiro, não é? Os cruzeiros de rio às vezes são uma boa oportunidade. Porquê? Primeiro que tudo porque fazem grande parte do país por dentro. Param em pequenos portos onde tu tens muito mais acesso à população local do que nos grandes navios. E normalmente porque são barcos muito mais pequenos. O número de pessoas, claro, com que se lida enquanto cliente ou de turista para turista é muito mais pequeno. E isso às vezes faz uma muita diferença com quem quer viajar, não é? Sim, eu fiz um cruzeiro, fiz no Rio Nilo. Ok! Um cruzeiro no Rio Nilo, que bom! Sim, fiz e aconselho também. Também gostei. Eu fiz o meu no Mekong, no Camboja, do Vietnã para o Camboja, e digo-te uma coisa, adorei, fiquei fã daquele tipo de cruzeiros, porque sim, também gostei eu, se muito. puder, daqui para o futuro, quando a minha vida futura melhorar um bocadinho, mas é uma coisa que eu tento sempre fazer, é um cruzeiro de mar enquanto cliente, porque é uma perspectiva que eu não tenho e gostava muito de ter. Pois, exato. E a voltar aos cruzeiros de rio, porque eu gosto imenso. Acho que são muito bonitos, são muito bons, levam-te a sítios que... Eu peço desculpa, isto é a minha cadela que está a encostar toda. Sim, eu já percebi. Eu não consigo tens aí os cães. Até aqui fazer uma força um barulhinho. Vai-se ouvindo um barulhinho, estão na rádio e no podcast vão ouvir um barulhinho que são as chapinhas. Ela a chorar. As chapinhas e as patinhas dela a andar. Pois é. Eu, por muito que queira, não consigo controlar esse barulho. Não faz mal. Mas pronto. Mas sim, um dia destes vamos ver se consigo voltar e epá, Sim, é uma coisinha, é um bichinho, sabes? Fica cá sempre. É verdade, é verdade. Fica agora cá sempre. O Covid passar por completo, esperemos que sim, tudo melhorar. E voltar um bocadinho mais à normalidade, acho eu. Sim. Está bom. Olha, muito obrigada. Obrigada, eu gostei imenso. Também eu. Espero que tenham gostado e espero por vocês na próxima semana para mais um Viagens pelo Mundo. Então vá, adeus, Fia, beijinhos. Adeus e obrigada, Sónia.